Caríssimos amigos, caríssimas amigas que nos ouvem aqui no salão central, no salão ao lado, que nos ouvem no corredor, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, que ampare a cada um de nós e nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. O sentimento que nos move em cada estudo, em cada palestra, em cada encontro no ideal espírita, é sempre o sentimento de muita gratidão. Gratidão a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação. Gratidão àqueles que nos convidam para o exercício, para o mistério da palavra, da oratória e, sobretudo, gratidão a cada um de vocês, que num dia chuvoso como o de hoje, saíram de seus lares e estão aqui na casa de Francisco de Assis, dispostos a pensar na vida, a refletir nos nossos compromissos, segundo a proposta da veneranda doutrina espírita. Para as nossas reflexões da noite, então, um tema para os nossos estudos, para o nosso dia a dia, que é a obsessão e a desobsessão. Para iniciarmos, gostaria de lembrar uma frase de Paulo, quando escreve aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, quando ele assevera: estamos, cada um de nós, rodeado por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? A quem se referia o apóstolo dos gentios? Quem são essas testemunhas que convivem conosco, que estão ao nosso lado, nos passos da vida comum, nos passos da vida cotidiana? Referia-se o apóstolo Paulo aos espíritos que cada um de nós somos. Aqueles espíritos que conosco já estiveram, que já estiveram entretecendo as suas relações no planeta Terra e agora, desvestidos do corpo de carne, permanecem nas suas lutas, permanecem para conosco com seus laços de carinho, para com seus laços de amizade, para com seus laços de inimizade, mas em constante intercâmbio, em constante interrelação. Estudando então essas testemunhas e esse constante relacionamento entre encarnados que somos nós e desencarnados, veio o Espiritismo a codificar e a trazer um roteiro luminoso para os nossos estudos. E uma das questões que eu gostaria já de início de trabalhar com cada um de vocês na noite de hoje é a questão 459 do Livro dos Espíritos, que tenho certeza todos nós, ou muitos de nós, conhecemos muito bem. Será que essas testemunhas que nos rodeiam, os espíritos já desvestidos do corpo de carne, nos influenciam? O que vocês acham? Respondendo a essa pergunta que Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais, e eu aqui peço permissão para valer-me do Livro dos Espíritos, incentivando a cada um de nós aos estudos, às reflexões, às leituras edificantes. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Essas testemunhas que nos rodeiam são capazes de nos influenciar? E olha o que os mentores da espiritualidade respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem.
Eu sempre me detive de uma forma muito especial, muito particular em essa questão do Livro dos Espíritos. Por quê? Sabendo cada um de nós que uma das coisas que estudamos no Espiritismo é que possuímos livre-arbítrio, conforme a questão 843, também do Livro dos Espíritos. Como poderiam então esses espíritos nos influenciar a tal ponto de nos dirigir, a tal ponto de guiar os nossos passos na vida comum? E vem o Espiritismo então a trazer-nos um rumo, a trazer-nos um norte e a dizer que a nossa mente é uma poderosa estação de rádio. Nós, a todo instante, pelo poder e pela vibração do nosso pensamento, emitimos ondas, emitimos pensamentos que encontram esses espíritos, que vão ao encontro dessas testemunhas e, igualmente, captamos ondas, captamos vibrações, captamos sentimentos. Então é bem verdade que não existe propriamente um fenômeno de condução coercitiva. Existe um fenômeno de simpatia, um fenômeno de afinidade de propósitos. Existe alguém que se sintoniza na frequência dos meus pensamentos, na frequência dos meus propósitos e começa a me influenciar e até certo ponto me dirigir. Algum de vocês já escutou, conforme os antigos diziam: dize-me o que tu comes, que eu te direi quem tu és. Dizendo para nós que o homem seria aquilo que ele comia. É bem verdade. Sabemos que nós somos muito da forma como nos alimentamos. Mas outros tantos dizem: dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Também é verdade, porque as pessoas com as quais andamos diz muito da nossa personalidade. Nós nos afinamos com os gostos, com os comportamentos e nos juntamos em grupos de pessoas que têm as mesmas afinidades que nós. Mas vem o Espiritismo e abre uma outra vertente. Dize-me o que tu pensas, dize-me o que tu passas na tua casa mental, que eu te direi com quem tu andas. É o Espiritismo abrindo para cada um de nós que essas testemunhas, que esses espíritos, que conforme a narrativa paulina ou pauliana nos acompanham, eles estão conosco porque sintonizam na frequência do nosso pensar, na frequência das nossas afinidades, na frequência dos nossos gostos, na frequência daquilo que gostamos de fazer. Daí então surge o fenômeno que nós conhecemos no Espiritismo por obsessão. O que seria então o processo da obsessão? Seria um processo de arrastamento irresistível? Não. Seria um espírito que encontra em nós ressonância, que encontra em nós um determinado flanco moral, uma determinada abertura e começa a nos influenciar. Notem, ele só nos influencia porque encontra brechas no nosso pensar, porque encontra brechas na nossa conduta, porque encontra arestas na nossa tessitura espiritual. E agora, para que estudemos o conceito de obsessão,
Gostaria de me valer de um outro livro, agora o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá na sua parte final, na coletânea das preces espíritas, item 81, Allan Kardec trouxe para cada um de nós, talvez, aquele que eu considero o melhor conceito de obsessão. Vamos juntos? Vamos mergulhar nesse conceito e compreenderemos que cada uma das palavras é repleta de significado. Diz-nos Kardec, porque aqui é ele quem está formulando as preces espíritas. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Logo nesta primeira frase, já temos vários ensinamentos. Pensemos. A obsessão é a ação persistente. O que é uma ação persistente? Ação duradoura. Ação que se prolonga no tempo. Rafael, quer dizer então que uma ação unitária, uma única influenciação espiritual, não é uma obsessão? Não. Segundo a codificação espírita, para que exista um processo obsessivo, é necessário uma conduta contumaz, uma conduta que se prolonga no tempo. Prossigamos. Que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Espírito mau. Quer dizer então que um espírito bom não causa obsessão? Jamais. Espíritos bons não causam para as condutas nobres, inspiram para que nós sigamos o caminho do Evangelho. Obsessão é típica dos espíritos maus sobre um indivíduo. Percebem que Kardec não fala de um espírito desencarnado para um espírito encarnado? O que ele está querendo dizer? Que a obsessão pode se dar em várias frequências, em várias direções, querendo dizer que a obsessão pode se dar de desencarnado para encarnado, pode se dar de desencarnado para outro desencarnado, pode se dar de um encarnado para outro encarnado. Pode isso, Arnaldo? Pode. E comumente acontece muitas vezes. Sabem aquelas pessoas que se grudam a nós com o seu pessimismo, com o seu desânimo? Estão nos obsidiando se nós deixarmos. Sabem aqueles maridos ou esposas que tolhem a vida dos seus cônjuges, que querem mandar, que querem que o outro haja conforme a sua vontade? A ação persistente de um espírito sobre o outro, obsessão. E existe ainda a obsessão de encarnado para desencarnado. Bom, agora quem não entendeu fui eu. Como poderia a obsessão de um encarnado para um desencarnado? Lembram que eu falei com vocês que a nossa mente é a mais poderosa estação de rádio que existe? Melhor que a JB, melhor que a Band News, porque a todo instante estamos pensando. Dizem os bons espíritos que diariamente emitimos cerca de 95.000 pensamentos e captamos outros pensamentos. E nesse processo de emitir e captar, podemos ser influenciados e também influenciar. É clássico na literatura espírita o caso do espírito que certa vez chegou numa reunião de desobsessão reclamando que um espírito
encarnado não lhe deixava em paz. Ele até queria se libertar do vício da cerveja, do vício do alcoólico, mas toda vez que aquele senhor estava com vontade de beber, ele chamava o colega, o comparsa espiritual. A boca está seca, hoje eu preciso tomar uma. E como existia entre eles uma relação de similaridade mental, era o encarnado que obsidiava o desencarnado. Lembram-se antigamente, quando as pessoas ao tomar uma bebida, pegavam o primeiro gole e atiravam ao chão. Essa é do santo. Processo de obsessão de encarnado para desencarnado. Ação persistente influenciando para o mal. Prossegue então Allan Kardec. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Notem, a obsessão, essa ação persistente, pode causar problemas muito simples, que nem são conhecidos pelo mundo externo e às vezes a própria pessoa não reconhece. Até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Vivemos dias de um grande e crescente espalhamento obsessivo. Daí a razão por que trouxemos essa temática na noite de hoje. Daí a razão por que nós precisamos estudar sobre as obsessões, refletir sobre o nosso conhecimento, sobre nós mesmos e meditarmos sobre o nosso papel na cura de tão grande flagelo. Em existindo então as obsessões, qual seria a causa primordial das obsessões? O Livro dos Médiuns. Este que é o verdadeiro vademecum, a verdadeira bússola direcionadora para todos aqueles que querem entender a mediunidade, entender sobre todos nós que médiuns somos, ostensivos ou não, nos diz em o capítulo 23, que trata das obsessões, a causa de tal grave moléstia. Item 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Meus amigos, qual a causa das obsessões? Imperfeição moral. Só existem as obsessões porque o erro ainda graça em nós. Porque trazemos imperfeições na nossa envergadura espiritual. Se conhecemos a causa, podemos igualmente saber a profilaxia, saber como tratar as obsessões. Como vencer então este flagelo? Vencendo a nós mesmos, curando-nos de nossas mazelas, vencendo os nossos vícios e as nossas imperfeições. Quando descobrimos ou aprendemos que a causa das obsessões são as nossas imperfeições, isso nos dá um senso de responsabilidade muito grande, porque paramos de responsabilizar os outros. Paramos de responsabilizar os espíritos. Paramos de culpar a vida ou as pessoas por aquilo que nos acontece. E miramos o foco das nossas atenções para nós mesmos. O que nos compete fazer? Por onde eu devo caminhar para me tornar uma pessoa melhor?
e vencer o flagelo das obsessões. Vemos muitas vezes pessoas chegando às casas espíritas, e Divaldo Franco conta um caso muito curioso de uma pessoa que certa vez chegou a ele e disse: Divaldo, eu estou com 7 obsessores. E Divaldo, e quem foi que te disse isso? Ah, Divaldo, foi um médium. Nós, médiuns, não temos a capacidade de fazer tais tipos de diagnóstico. A nossa função é esclarecer e mostrar a doutrina espírita como libertadora, como retificadora de passos. Mas voltando ao diálogo, Divaldo perguntou: mas como esse médium fez para saber que você tinha 7 obsessores? Ele pediu para que você ficasse de pé e começou a contar. 1, 2, 3, 4. Não é assim que as coisas funcionam. Outras tantas vezes, vemos pessoas, amigos nossos, que dizem assim: eu preciso me liberar de um encosto. A minha vida vai de mal a pior. É culpa dos espíritos, é culpa do meu karma. O que muitas vezes demonstra que nós não compreendemos o nosso papel perante a vida, porque os espíritos não são responsáveis. Nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Se os espíritos vêm até nós, é porque encontraram no nosso substrato mental algo que os atraíram. Sejam emanações de ódio, sejam emanações de vícios, porque se nós estivéssemos com a mente elevada, com os pensamentos em bom tom, logicamente estaríamos vinculados a bons espíritos. Daí então, com todo respeito que outras religiões, que outras práticas merecem, exorcismos, práticas como, por exemplo, carregar sal grosso num pandantife, ou tomar um banho de cheiro, um banho de salmoura, tendem a não dar certo, porque se fazemos tudo isso, se utilizamos dessa sistemática e não mudamos a frequência mental, e não nos esforçamos por nos melhorar, o espírito pode até se afastar temporariamente, mas ele volta, porque ele encontra em nós o flanco, ele encontra em nós o vício. Um espírito, por exemplo, ligado a um vício do álcool ou das drogas, ele se aproxima de um encarnado com igual vício, porque no mundo espiritual não existem tais substâncias. Ele não se aproximará de outrem em quem não reside esse vício. Um espírito, por exemplo, que quer estimular o orgulho ou o egoísmo, não se aproximará de uma pessoa em quem esses sentimentos não existam, porque ele não encontrará substrato. Quando então pensamos nas obsessões, pensemos na responsabilidade de cada um de nós. Pensemos que a doutrina espírita, conforme exarado em o capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a máxima: reconhece o verdadeiro espírita, reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Não existindo má tendência, não existindo má inclinação, não existe obsessão. E ainda um fato que nos é de muito aprendizado: quando começamos a elevar o padrão dos nossos pensamentos,
a vibrar num outro diapasão, os espíritos não conseguem mais nos achar. Ou, se nos acham, eles conseguem se melhorar junto com nós. E ao invés de eles nos influenciar para o mal, somos nós que os influenciamos para o bem. Esta proposta espírita para a vida de cada um de nós. Quando então pensarmos nas obsessões, pensemos na nossa responsabilidade, porque não existe coerção irresistível. Aliás, foi Kardec que indagou aos benfeitores espirituais, questão 845 do Livro dos Espíritos, se existia arrastamento irresistível. Quando os benfeitores responderam que não existe arrastamento irresistível, então está em cada um de nós, em exercitando o nosso pensamento, sobretudo esforçando-nos pela nossa transformação moral, por fazer o bem, que venceremos o flagelo das obsessões. Obsessão é parceria, é a aproximação daquele que se vincula no mesmo diapasão. E pensando então nessas vinculações, o relógio aqui é quase um obsessor, porque a gente falou tão pouco e ele está me obsidiando. Já são 8h10. Pensando então nas obsessões, Allan Kardec resolve capitulá-las em 3 níveis, falando num primeiro nível das obsessões simples. E o que seria a obsessão simples? A obsessão simples seria aquela que muitas vezes nem o próprio obsidiado se dá conta. É aquela ação malfazeja de um espírito que muitas vezes nem é propriamente mal. É um espírito galhofeiro, é um espírito ignorante, é um espírito infeliz, que se aproxima de nós e começa, nas palavras de José Raul Teixeira, de quem me recordo, a nos atucanar, querendo nos tirar do caminho do bem. Reconhecemos a obsessão simples em muitos fatos da nossa vida cotidiana. Aliás, antes de começarmos as nossas indagações sobre a obsessão simples, eu gostaria de vos indagar: será que todos nós somos obsidiados? Uma vez fizeram essa pergunta a Francisco Cândido Xavier, e ele respondeu do seu jeito mineiro, do seu jeito matreiro, mais ou menos assim: aquele que pensa que não é ou que não está, esse é o que mais se encontra. Meditemos nas nossas responsabilidades. Há espíritos que circulam ao nosso redor durante todo o tempo. Obsessão simples, retornemos. Ao pensarmos na obsessão simples, lembramos, por exemplo, do benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, que num livro belíssimo chamado Correnteza de Luz, ele nos fala de um tipo de obsessão que vem assolando muito o movimento espírita, que vem assolando muitos trabalhadores do movimento espírita, e que o benfeitor Camilo chama de influência paralisante. O que seria então essa obsessão simples do tipo influência paralisante? É fácil a gente perceber. Ela atende pelo nome de comodismo. E o que é o comodismo? O comodismo, se está chovendo,
Eu não vou lá na casa de Francisco de Assis. Eu vou ficar assistindo o Faustão. Eu acho que é ficar mais obsidiado. Debaixo do meu cobertor. Tá frio, né? E as pessoas vão arrumando desculpas. Desculpas e outras desculpas. Se chegam pessoas na nossa casa, olha, hoje eu não posso ir à casa espírita, a casa está cheia, mas e o nosso compromisso? Não é verdade? Comodismo são as igrejas que temos no mundo que hoje se multiplicam em quantidade, enquanto os fiéis minguam em qualidade. São as casas espíritas que cada vez temos mais. Em Niterói, onde eu estou, temos tantas e tantas casas espíritas. Mas e trabalhadores espíritas? Gente disposta a vir para o centro, pegar numa vassoura, fazer um atendimento fraterno, pegar no microfone. A minha mão está tremendo. Quando ela treme mais, eu seguro aqui com a outra. Vençamos o comodismo, vençamos a inércia e digamos ao Senhor da vida: Senhor, nada obstante a miséria que ainda me caracteriza, essa obsessão em mim não pega. Muitas vezes, quando eu venho fazer os meus estudos, alguns espíritos vêm e dizem assim: hoje você não vai conseguir, hoje você vai abrir a boca e não vai falar. E eu deixo que entra aqui e sai aqui. E quando eles começam a falar muito, eu digo assim para eles: que a paz de Jesus nos envolva, que Francisco de Assis nos proteja. Vamos comigo para Macaé, vamos trabalhar junto comigo. E às vezes eu olho para uma dessas cadeiras vazias, como é que eles estão aí sentados? Vençamos o comodismo, mas existe um outro tipo de obsessão simples que às vezes abate muito as pessoas, que é o desencanto por si mesmas. Como os espíritos tristes, solitários, que às vezes querem jogar as suas tenazes para cima das pessoas, chegam e falam assim: você não serve para nada, você não consegue fazer nada, olha, qual é a sua importância no mundo? Instigando-nos à depressão, instigando-nos à angústia, instigando-nos à menos-valia. E muitas vezes os companheiros espíritas nem se dão conta de que estão obsidiados. Aprendamos a rebater esses pensamentos. Aprendamos a dizer: sai para lá, jacaré. Porque aqui na minha casa mental, quem manda sou eu. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Na minha mente, tocará a música que eu quiser, não a música que vocês desejam. Então, se trouxerem a tristeza, faça tal qual Francisco de Assis, levem a alegria. Se trouxerem o sentimento de menos-valia, pensem: nós somos filhos de Deus, nós somos importantes. Sem nós, faltaria um instrumento para que o concerto do universo ficasse completo. Obsessão simples. Aprendamos a rebater este tipo de pensamentos. Mas existe um outro tipo de obsessão simples que responde pelo desencanto pela vida. Como as pessoas olham para a televisão, o Trump ganhou, a corrupção instalou-se no Brasil. Eu olho para o meu estado e não tem dinheiro. Pensemos:
Não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Lembremos do Sermão da Montanha de Jesus. Os olhos são os espelhos da alma. Quando os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Não nos desencantemos pela vida. Isto é muitas vezes uma obsessão. E isto pode ser alguém que não nos quer bem, mas Jesus nos ama. Dizem os nossos amigos protestantes, os bons espíritos estão conosco, estão tentando que nós os escutemos, mas nós muitas vezes nos portamos. Talvez os jovens há mais tempo vão se lembrar do Hard e do Lippe, a raposinha e o leão. Os jovens há menos tempo talvez não se lembrem, mas o leão otimista, cheio de propósitos, e a raposinha, ó vida, ó céu, ó fracasso, eu acho que não vai dar certo. E de vez em quando aparecia uma nuvenzinha com um trovão na sua cabeça. Mudemos o panorama mental. Passemos a ver beleza e esperança em todas as coisas, que a vida se fará bela. Fyodor Dostoiévski certa vez disse que a beleza salvará o mundo. Não a beleza das formas, mas a beleza na forma de pensar. Porque quando pensamos no bem, o bem toma conta dos nossos passos, e os espíritos, pois esse aí não dá para mexer não, porque eu tento fazer que ele fique triste, eu aproximo e eu saio mais alegre do que ele. Eu desisti, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas elenca-nos Kardec um segundo grau das obsessões, que é o grau da fascinação. Esta talvez seja das obsessões a mais perigosa, porque quem é vítima da fascinação perde o discernimento, não consegue atinar para as coisas da própria vida, começa a se achar dono de tudo e de todos e senhor da verdade, começa a se afastar das pessoas que o podem orientar, que o podem esclarecer. A pessoa vai se isolando, porque se crê importante e não se crê que o seu devido lugar é respeitado na sociedade ou na casa espírita. Um médium fascinado, por exemplo, começa a escrever desvairadamente e ao final sempre nomes pomposos, sempre nome das mais respeitadas entidades, Bezerra de Menezes, às vezes o próprio nome de Allan Kardec. E quando se vai ler, não junta o lé com o cré, porque é o espírito que está fascinando a pessoa, é o espírito que está fazendo com que ela se ache imprescindível. Quando começarmos a achar que nós somos imprescindíveis, insubstituíveis, que a nossa palavra é a mais importante, quando começarmos a abandonar o senso do coletivo, querendo dar a última palavra, tenhamos cautela, podemos estar fascinados. Todos nós somos importantes, o trabalho de todos é peça-chave para o trabalho da casa espírita. A fascinação, ela é responsável pelos melindres. Muitas pessoas recebem uma reprimenda, todos nós precisamos ser corrigidos quando agimos mal. E ela, ninguém gosta de mim, eu não tenho espaço ali, ninguém valoriza o meu trabalho. Cuidado, pode ser fascinação. Quando
quando começamos a nos afastar, certa vez conversando com uma pessoa, ela me disse assim: eu saí de toda a casa espírita e agora eu estou praticando o espiritismo em casa. E eu perguntei: casa de quem? Na minha casa. Ah, bom, na sua casa. E eu pensei, mas Kardec fundou a primeira das casas espíritas, a Sociedade Espírita de Paris, e nos ensinou que reuníssemos, que trocássemos ideias, que estudássemos juntos, que o médium fosse avaliado, que os atos de um presidente fossem submetidos a um conselho. Cuidado, quando nos afastamos, podemos ser vítimas de fascinação. Mas se não tomamos conta, enquanto estamos fascinados, podemos chegar no último grau, porque para descer nem sempre encontramos o primeiro degrau, assim como a misericórdia divina, que está sempre apta a nos buscar, a nos chamar e a nos levantar. A subjugação é quando o espírito, ele vem e manipula a própria vontade do obsidiado. O médium deixa de ter a sua vontade, deixa de manifestar o seu intelecto da forma como gostaria. Às vezes vemos pessoas nas ruas que se contorcem, que soltam sons guturais, ou às vezes nas próprias casas psiquiátricas, cheias de pessoas vítimas da subjugação, que não é uma possessão como nos ensinou Allan Kardec, como nos ensinou os bons espíritos. Nenhum espírito vem e toma o corpo do outro como se seu fosse, mas ele imanta fluidicamente, propiciando que a vontade do obsidiado passe a lhe corresponder como se fosse a sua própria. O flagelo das obsessões. Vemos o mundo por aí afora cheio das obsessões, que muitas vezes a medicina não consegue tratar, não consegue entender. Devemos nos valer do auxílio da medicina, do auxílio dos psiquiatras, dos psicólogos, mas a terapêutica espírita, a proposta espírita é de suma importância na proposta desobsessiva. O espiritismo veio ao mundo descortinar como trabalhar pela desobsessão de um paciente, como trabalhar pela desobsessão da massa social, como trabalhar e vencer esse espalhamento obsessivo que se abate sobre os nossos dias atuais. E eu gostaria de deixar 5 minutos para 5 propostas. Até que horas eu posso ir? Recebi uma inspiração aqui. Uma inspiração benfazeja, daquelas que sussurram como as vagas do oceano, dizendo que eu tenho mais 15 minutos. Como eu sou um espírito imperfeito, que preciso ouvir sobre obsessão e aprender sobre ela, eu vou adiantar, porque se deixar eu falar, eu falo até amanhã, e vocês que saem obsidiados daqui. Propostas para a desobsessão. Primeira delas, reforma íntima, transformação moral ou individuação, como chamam os psicólogos junguianos. Por que isso? Porque se o que causa a obsessão é um mal moral, é a minha aresta moral, é o meu flanco de imperfeição, não há melhor modo de tratá-la do que nos ignorando. Percebem, amigos,
que o grande chamariz da doutrina espírita, que o grande mote da doutrina espírita é que cada um de nós se conheça e, em se conhecendo, possa trabalhar pela sua plenitude, pela sua própria reforma íntima. Porque isso, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente cresce na nossa escala de valores, menos vítima das obsessões a gente vai ser. Mas existe uma segunda proposta, e essa eu tenho me valido muito dela e recomendo a cada um de vocês. Prece. Estamos orando, ou quando vamos orar, ao findar de cada dia começamos: Pai nosso que estais no céu. Antes do santificado seja o próprio nome, já adormecemos. E algumas vezes eu indaguei a essas pessoas, a uma dessas pessoas que não conseguem terminar a prece: fulano, vem cá, você começa a prece e não termina. O que acontece? É porque eu termino ela em nosso lar com André Luiz. Eu desdobro o meu espírito e termino com André Luiz em nosso lar. E eu pensei: tomara que seja o André Luiz da obra A Série no Mundo Espiritual, que pode ser o André Luiz da Silva, habitante do Umbral, o que pode ser o André Luiz de Souza, que habita alguma outra colônia não tão desenvolvida. Oremos, que não seja preces longas, preces decoradas, mas entreguemos os nossos propósitos a Deus. Consigamos relaxar e, naquela atitude de concentração, ainda que por alguns instantes, conectarmos à fonte da vida, a um espírito em especial. E não me refiro aos espíritos cujos nomes nós conhecemos, mas o nosso espírito guardião, que está tão próximo de nós, e muitas vezes nós não nos lembramos deles. Fazemos ouvidos moucos àquilo que ele fala, e quando oramos, ele se aproxima de nós. Meu filho, caminhe por aqui. Meu filho, ande por ali. Terceira proposta desobsessiva: trabalho no bem. Eu nunca vi proposta melhor para desobsessão que trabalho no bem. Sabem por quê? A gente escutava muito antigamente: cabeça vazia, oficina do diabo. Hoje nós podemos mudar a chave, mudar o nome. Cabeça vazia, oficina da obsessão. Quando estamos com a mente vazia, deitado no sofá, é a hora que esses amigos mais se aproximam. Vêm as angústias, vêm as ideias depressivas, as ideias de menos-valia, as ideias de tecer comentários desairosos sobre a vida de outrem. Trabalhemos. Dizia Chico Xavier que toda evolução se dá por desidratação. Pensemos, toda evolução, nossa, mediunidade microfonar, toda evolução se dá por desidratação, seja pelo suor de quando trabalhamos ou pelas lágrimas do sofrimento. A escolha é nossa. Muitas vezes, quando estamos na casa de Francisco de Assis, quando estamos no trabalho do bem, envolvido em alguma atividade nobre, não temos tempo para poder fazer esses links com entidades que não nos querem bem. Mas ouço tantas pessoas: quando eu me aposentar,
eu vou botar a minha touquinha, deitar e os meus pés colocarei para cima. Não faça isso, porque a obsessão pode vir logo em seguida. Trabalhemos sem cessar. Ocupemos a nossa mente, que seguiremos felizes e em paz. Ainda este ano, eu tive a oportunidade de estar com Divaldo Pereira Franco, 89 anos. E eu com 36. Olha a diferença. Eu, quando me aproximo dele, eu penso que às vezes ele é mais novo do que eu. E ele sempre fala: alegria de viver, trabalho constante no bem e não ter tempo para ficar pensando e arquitetando besteiras. Mas existe uma quarta proposta antidesobsessiva. Aliás, água fluidificada, passe e canja de galinha não fazem mal. A canja de galinha por minha conta. A água fluidificada e o passe, recomendação dos Espíritos. Porque quando estamos envoltos por entidades ruins, por entidades que não nos querem o bem, uma espécie de morbo, uma espécie de energia deletéria se nos envolve. E o passe, que promana das fontes do alto e das energias do médium, que fraternalmente se aproxima de nós, tem o condão de refrigerar o nosso espírito, promovendo-nos a saúde e a paz. Mas, quinta proposta desobsessiva do Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, leitura edificante. Como nós lemos pouco, como nós temos muitas vezes as drágeas medicamentosas tão perto de nós e nós não apanhamos para lê-las. Vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, Rafael, mas eu não consigo ler um livro espírita porque as letras são muito miudinhas. Às vezes é problema de óculos. Eu, por exemplo, não consigo ler sem óculos mais. Outra tantas vezes, eu não consigo ler o livro Paulo e Estevão porque ele tem mais de 600 páginas. Comece por um de 50 e depois vá para um de 60, um de 100, um de 200, até chegar no Paulo e Estevão. Toda a caminhada de 1000 passos começa no primeiro passo. Se quisermos dar o 1000º logo de início, poderemos dar um passo maior do que a perna. Aprendamos a ler. Mas as pessoas hoje em dia ficam com as televisões ligadas até 1, 2 horas da manhã. E que programa assistimos? Programas de depravação, programas onde se mata. Como é que a nossa casa mental vai dormir? Como que vamos entrar no reino dos sonhos, onde o nosso espírito se desdobra depois de ver um filme, conforme esses filmes que passam hoje? Aprendamos a fazer leituras edificantes, frases edificantes e a meditar sobre elas. Já que o tempo aumentou, sexta proposta desobsessiva: culto do Evangelho no lar. Fazemos o nosso culto do Evangelho no lar? Se não fazemos, é hora de começar. Porque os nossos benfeitores espirituais, eles sabem a hora que nos reunimos. Eles se afinam aos nossos propósitos e vêm estar conosco. Vêm fazer uma asepsia do ambiente. Vêm desligar eventuais amigos espirituais que estão na nossa casa
e trazer para a casa de Francisco de Assis para a terapêutica desobsessiva. Diz Mohandas Karamchand Gandhi que quando uma pessoa se resolve por fazer o bem, por agir no bem, a estrutura de uma casa se melhora. Quando a estrutura de uma casa se melhora, consequentemente começa a contribuir para que a estrutura de uma rua se melhore. E de uma rua vamos a uma cidade, que vamos a um país, que vamos ao mundo. Se as pessoas então tivessem o hábito de orar, de reunir os seus familiares e de juntos entretecerem, refletirem sobre o Evangelho de Jesus, sobre as páginas da codificação espírita, elas poderiam mudar o panorama psíquico do próprio lar e, consequentemente, de focos em focos de luz, iríamos mudando o próprio mundo. As obsessões. Vivemos hoje no mundo um verdadeiro espalhamento obsessivo. Mas Jesus é o Senhor de todos os espíritos. É Jesus, o médico de cada uma de nossas almas. Conhece Jesus os segredos do nosso coração. E nesses dias de muita dificuldade, de muitas dores, Ele tem estado conosco. Ele tem se aproximado de nós. Ele tem nos chamado a andar junto deles e a seguirmos no seu encalço. Porque onde está Jesus, não existe o mal. Onde está Jesus, não há o travo da obsessão. Onde está Jesus, há sempre a paz, o equilíbrio e a saúde. Façamos, por terminar, uma visualização terapêutica, uma visualização desobsessiva. Eu convido a cada um de vocês que nessa oração final possamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre amado à nossa frente. Ele que nos ama, Ele que conhece as nossas dores, as nossas dificuldades. Ele que sabe os espíritos que se vinculam a nós. Imaginar que Ele, dando a mão para cada um de nós, nos convida: vinde a mim. Vós que sois vítimas das obsessões, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E nós, na nossa prece, na nossa súplica, possamos dizer ao seu coração: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Mestre, para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa desobsessão será invariavelmente
quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Jesus, o Senhor da paz, dos espíritos, da saúde e da desobsessão, ampare a cada um de vocês. Que assim seja. Mestre excelente, ao sentirmos a tua voz na acústica de nossas almas, só nos cabe agradecer. Agradecer, Senhor, porque te sentimos presente em todos os instantes da nossa vida. Agradecer, Senhor, porque te sentimos carregando-nos no teu colo, em cada adversidade, em cada dor. Nós te amamos mais que tudo, Jesus de Nazaré. E na pequenez em que nos encontramos, te pedimos, deixa-nos seguir contigo. Deixa que a tua paz que vem até nós, como as vagas do oceano, acerene os nossos pensamentos e nos ensine a marchar com coragem, otimismo, bom ânimo. Abençoe a cada um daqueles que aqui se encontram, os espíritos em tratamento e a todos nós que trazemos dores, necessidades, agonias, mas sobretudo confiança em Ti. Fortalece-nos, Mestre amado, Tu que és a estrela dos nossos dias. Abençoe a casa de Francisco de Assis. Abençoe o Brasil e seus governantes. Abençoe a cidade de Macaé. E despeça-nos na Tua paz. E leva-nos na Tua paz aos nossos lares. E permita que estejamos sempre contigo, como Tu estás conosco. Muito obrigado por tudo. Que assim possa ser.